Olá, malta. Só dizer que continua a ser estranho cumprimentar-vos. Eu nunca sei bem o que dizer porque apetece-me dizer olá, malta e começar a falar. Tipo, ir logo para o episódio. Eu no início até fazia aquela de dizer tipo bem-vindos ao episódio número tal. Acontece que eu já não sei quanto é que é tal. Tipo, é 18? Acertei? 17. Pois, se calhar é 17. Pá, não sei, não vale a pena. Temos que falar aqui. Isto era tipo a última coisa que eu ia falar no episódio, mas faz agora sentido falar já no início. Já referi imensas vezes, sozinha em casa, o podcast de Guilherme Geirinhas. Estou a pensar fazer umas recomendações que já agora eu deixo nos meus destaques do Insta. Tenho lá recomendações e sondagens para quem quiser ir lá ver. E estou a pensar deixar lá um story, basicamente, com recomendações de podcasts, porque me estão sempre a perguntar e eu sinto que, pá, se calhar ficava lá para toda a gente. Com certeza, sozinha em casa lá estaria. Ah, pá, sabem o que é que acontece? Eu estava a vir gravar e estava tipo, epá, hoje até acho que estou com uma boa voz. O que é que aconteceu? Sentei-me para gravar, espirrei. Um dos meus maiores complexos é com a voz. A minha voz é terrível. Eu acho que a minha dicção é terrível. Eu devia andar na terapia da fala. O que é que eu estou a fazer? A falar. Para toda a gente ouvir. Como a minha voz é terrível e a minha dicção também. Estou a mostrar, tipo, às pessoas o pior de mim. Sabem o que é que também acontece? É que, tipo, acho que das minhas melhores características, talvez aquela que eu gosto mesmo, é a cor dos meus olhos. Tipo, os meus olhos não. O formato dos meus olhos, as minhas pestanas não são lá grande coisa. Mas a cor dos meus olhos, que é ali indefinida e não sei o quê, mas até é bonita. Tipo, eu gosto, pelo menos, ok? O que é que acontece? Por ter olhos tão claros, tenho boa sensibilidade, sou bué sensível à luz e ando sempre com os olhos fechados. Faz bué sentido. Bora esconder aquilo que eu tenho de bom. Mas pronto, voltando a sozinha em casa, já estou a dispersar bué, sinto que já vou irritar pessoas, já me estou a irritar a mim própria. Pá, já deve estar a fazer um ano, ou já deve ter feito um ano, desde que eu ouvi um episódio em que o Guilherme Geirinhas fala sobre meditação e coisas assim, sabem? E que nos propõe um desafio que ele também fez, acho eu. Pá, já nem me lembro do episódio, já foi há tanto tempo. E o desafio é tão simples como, sempre que vocês se sentam ou se levantam, pensarem, eu estou-me a sentar, ou eu estou-me a levantar, tipo, como é que eu hei de dizer? Racionalizarem esse ato. Lembrarem-se de pensar que estão a fazer essa ação. Hoje, ao sentar-me aqui para gravar, foi a primeira vez que eu consegui fazer isso. Pá, há um ano que eu estou a tentar, foi a primeira vez. Pá, isto é mesmo difícil. Agora, acho que vocês, tipo, se calhar demoram 3 meses. Não, nem tanto. Demoram, tipo, uma semaninha até fazerem a primeira. Até conseguirem pensar a primeira vez. Depois é que, tipo, mas vocês vão ver que chegam a uma altura em que, tipo, se calhar estão sentados e pensam: nunca mais me lembrei de me lembrar que me estava a sentar. A sério que é mesmo bué difícil. Parece bué simples. É só, tipo, estás-te a baixar e lembras-te. Não é? Não se lembram. E o tema, digamos assim, que eu ia deixar para o final deste episódio, já tinha para o episódio passado e para o outro episódio antes. Mas entretanto, tipo, vi que os episódios estavam a ficar compridinhos e pronto. Fui deixando. E olhem, tipo, ainda bem que deixei aqui, porque acho que está relacionado. Porque eu queria falar sobre overthinking. É uma coisa que eu faço bastante. E é uma coisa também que geralmente as pessoas tentam deixar. Porquê? Porque é bem mau para quem o faz. Acho que normalmente, diretamente, não afeta as pessoas com quem nós convivemos. E eu digo diretamente porquê? Porque o nosso bem-estar e a nossa relação connosco próprios e com a vida afeta sempre a nossa relação com os outros. Quer queiramos, quer não. Tipo, a nossa relação connosco próprios e com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, é sempre o centro da nossa vivência.
Estão a perceber? Antes de existirmos com alguém, nós já existíamos connosco próprios. Mas é uma coisa que normalmente as pessoas querem, deixar, porque afeta sempre. Afeta a nossa relação connosco próprios, ficamos muito introspectivos, não conseguimos. E já estou a falar na primeira pessoa porque eu me considero, mas não conseguimos deixar de pensar em alguma coisa. O Guilherme Geirinhas, acho que até recomendo o Insta dele, é Guilherming, e ele é daquelas pessoas que eu sigo no Insta, tem um conceito um bocado invertido, sabem porquê? Porque as legendas, as descrições, sei lá, os textos dele são muito melhores do que a foto. Estão a ver? Tipo, a publicação dele vale mais pelo texto do que pela foto. Então ele fala muito no podcast, já várias vezes já falou sobre meditação e esse tipo de coisas que eu já experimentei e já desisti de experimentar, sabem? Experimentei tipo 2 ou 3 vezes. Não consigo porque numa fase, para mim, que tenho dificuldade, numa fase demasiado inicial, nos pedem sempre para tipo ficarmos isentos de pensamentos. Eu não consigo. E depois o facto de me estarem a pedir, tipo, para me libertar dos meus pensamentos, eu só fico a pensar que não consigo não pensar, estão a perceber? Depois, para além de pensar que não consigo não pensar, começo a pensar porque é que não consigo não pensar. Está a ficar confuso? Se calhar sim, pensar, pensar, pensar. Esclarecer aqui que fazer overthinking não é só sobre tipo temas, digamos assim. Na minha perspectiva, como alguém que acho que já estou tipo no cinturão preto do overthinking, posso dizer-vos que é tipo alguém vos dizer uma frase, meio se calhar no gozo até, ou fazer-vos uma pergunta quase retórica, assim, tipo na brincadeira, e vocês ficam imenso tempo a pensar demasiado à procura da resposta. Tipo, imaginem que vocês estão, tipo, numa conversa de amigos ou assim, e alguém vos pergunta, tipo, porquê que és assim? Mas sem bem a intenção de perguntar, estão a ver aquela, tipo, porquê que és assim? Bué retórico, sabem? E vocês realmente ficam a pensar naquilo. E vocês ficam, realmente, porque é que eu tenho que ser assim? Isto prejudica-me ou beneficia? Vocês quase que fazem uma lista dos prós e dos contras de ser assim. E ficam a debater-se naquilo dias, se for preciso, ficam dias a pensar na resposta. E deixem-me dizer-vos, provavelmente vocês não vão conseguir escolher um lado. Ou não vão conseguir chegar a uma conclusão. Vão deixar aquilo em aberto. E sabem o que é que vai acontecer? Passados uns tempos vão se lembrar e vão continuar a pensar sobre isso. Isso acontece-me imenso. Fazer overthinking também pode ser sobre situações do nosso dia-a-dia banais. Vocês combinam ir a um sítio. Vocês combinam ir ter com alguém. O que acontece neste nível é que vocês combinam. Isto tem um bocado a ver com um episódio em que eu até fiz uma sondagem sobre se vocês preferiam coisas planeadas ou espontâneas. Eu prefiro planeadas. Pronto, já vos disse. Até disse que odiava que me fizessem uma festa de anos surpresa e tudo mais. Odeio que me apareçam assim de surpresa. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem o dia todo planeado, sabem? Agora, se calhar, nesta minha faceta, se calhar ajudava a ser mais uma pessoa, mais virada para o espontâneo. Não me ia dar tanta margem de manobra para estar sempre a pensar sobre aquilo. Se bem que eu lembro-me que nesse episódio vos digo que as coisas planeadas para mim tipo, não é tanto por estar sempre a pensar o que é que vai correr mal e penso demasiado no que vai acontecer. Realmente não, mas isso aconteceu há pouco tempo. Eu fiquei a pensar tanto e fiquei tão agarrada a pensar em tudo o que podia correr mal, porque depois, mais uma sondagem que eu já fiz aqui para o podcast, se vocês se consideram mais otimistas ou pessimistas, e eu acho que vos disse que me considero mais pessimista, portanto, este meu lado de pensar em todos os cenários não vai pensar bem em todos os cenários. Vai pensar mais nos cenários negativos. Também acho que quanto mais pessimistas nós formos,
mais propensão temos a fazer overthinking. Não sei, pessoas otimistas fazem, tipo, pensam assim demasiado nas coisas, ou não vão só, porque estão bué, tipo, autoconfiantes. Eu pensei tanto que tinha tanta coisa para correr mal. Estão a ver depois o que é que aconteceu? Efetivamente não gostei assim tanto. No entanto, já fiz overthinking sobre ter feito overthinking por causa disso. Conclusão: acho que devia voltar a fazer porque se calhar se for com uma mente mais isenta de pensamentos, mais liberta, se calhar até vou gostar. Bem, outra coisa, nós temos que falar aqui, eu já devia ter falado disto, entretanto lembrei-me que isto era um bom tópico para vir abordar aqui. E é um tópico dentro do tema da música e meio da minha ligação com a música. Pá, isto agora parece bué clichê, a minha ligação com a música. Temos muita ligação, andamos sempre de mãos dadas, eu não consigo viver sem ela. Por acaso é um bocado por aí que eu vou pegar. Há uns tempos, para além deste desafio constante que eu tive durante um ano de conseguir pensar pelo menos uma vez que me estava a sentar ou a levantar, há uns tempos eu tentei ver quanto tempo é que eu conseguia ficar sem ouvir música. Eu consegui 3 dias. E custou-me para caraças. Custou-me imenso. Vocês não têm noção, tipo, eu acho que já estava a bater mal mesmo da cabeça. E cheguei à conclusão, 3 dias que nem foi 3 dias, porque tipo, comecei à tarde e acabei de manhã. Estão a ver? Portanto, foram tipo 2 dias e meio, vá. E mesmo assim, eu cheguei à conclusão que, pá, fiz um bocado de batota, sem me aperceber, estão a ver? Porque eu não me apercebia, mas o que é facto é que fiz. Porquê? Porque eu nesses 3 dias saí à rua e provavelmente em alguma altura ouvi música, estão a ver? Tipo, sei lá. E também tive várias vezes com a televisão ligada. Sabem quando ligam a televisão, nem que seja só para vos fazer uma companhiazita? O que é que acontece? De certeza que passaram programas ou publicidades que tinham música. Aliás, eu acabei o desafio porque já estava a dar em louca, tipo, eu sentia mesmo que precisava, já me andava a coçar por todo o lado e porque reparei que tinha a televisão ligada, estava a dar uma publicidade com música. Portanto, 2 dias e meio, mas com uma batutinha, não é? Também queria falar de música aqui porque me pediram para fazer uma playlist. Eu presumo que a pessoa que me pediu isto ouça o podcast do Guilherme Geirinhas, porque ele fez uma coisa parecida. Ele de vez em quando, acho que agora não faz só de vez em quando, faz mesmo em todos os episódios. Eu também ando a abusar nisso, que é pôr uma música no final, mas eu só ponho quando acho que, ou quando referi a música ou quando acho que a música faz totalmente sentido naquele episódio. Acho que ele de vez em quando põe também só porque sim. Normalmente tem significado, mas pronto. E pá, o que é que me pediram? Que o Geirinhas também tem. Para eu fazer uma playlist com músicas que eu refiro ou que passam no final do episódio ou durante o episódio. Pronto, e partilhar e fazer essa playlist. Pá, provavelmente vou fazer, sim, pronto. Não sei como é que vou chamar essa playlist, a outra foi muito mais fácil de arranjar nome. Varredores recomendam. Vocês recomendam? São varredores. Pimba, varredores recomendam. Está aí disponível ainda, vai continuar a estar. Pronto. Para quem quiser ouvir a playlist do Geirinha, já agora já que estou aqui a falar disso, chama-se Sozinhos, porque sozinha em casa. Pronto, talvez eu faça isso também, sim. Não sei se. Pá, não sei. Tipo, querem isso. É que eu sinto que vamos ter aqui uma playlist em que vai acontecer o que me aconteceu de estar a ouvir Sérgio Godinho e depois passar para Nirvana. Pá, mas lá está, as músicas que eu ponho aqui são músicas que eu gosto e a minha playlist são músicas que eu gosto, portanto é normal que isso aconteça, pois. Mas sim, poderei pensar em fazer isso e talvez faça mesmo. Em termos de perguntinhas, o que é que temos para falar aqui neste episódio? Mais vulnerabilidade, não é? Vamos cá começar, que isto é mesmo assim. Perguntei o que preferem fazer quando têm problemas, partilhar ou guardar para vocês, e ganhou com 55% guardar.
Portanto, vou começar com pessoas que responderam que preferiam partilhar. Já estava meio à espera que ganhasse o guardar. Acho que às vezes é o caminho fácil, guardarmos para nós. Mas também estava à espera que fosse renhido, portanto, 45-55, ok, pronto. Era mais ou menos o que eu estava à espera, sim. Uma resposta sobre partilhar, desabafar, porque a outra pessoa pode fazer-me ver as coisas de outro prisma. Prefiro desabafar porque assim recebo ajuda ou um ponto de vista diferente. Até há pouco tempo guardar, mas descobri que desabafar um bocado de vez em quando ajuda. Acho que nós temos um bocado aquela coisa de não querer chatear os outros com os nossos problemas, mas I mean, toda a gente os tem e não custa nada ajudar um friend que precise. Podemos aprender bastante uns com os outros. Portanto, esta resposta achei curiosa por duas coisas. Primeiro, porque diz logo aqui que antigamente preferia guardar e fez como que um upgrade para desabafar. Pá, estou a dizer upgrade porque ela diz descobri que desabafar tipo ajuda, portanto é melhor, é um upgrade. Mas o que eu até acho mais curioso nesta resposta é que diz que normalmente nós não partilhamos porque não queremos chatear, mas depois diz que não custa nada ajudar um amigo. Portanto, já não está tanto do lado da pessoa que quer partilhar o problema, está do lado do ouvinte. Tipo, esta coisa do não custa nada ajudar um amigo é meter-se já no lado do amigo que está a ajudar o amigo que está a desabafar, ok? Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que para nós era mais fácil desabafar se nós, antes de irmos fazer essa partilha, em vez de pensarmos isto expõe-me muito, torna-me muito vulnerável perante aquela pessoa. Se nós pensássemos, se fosse eu a ouvir o meu problema, como é que eu ficava? Não, acho que ficava assim, é um problema válido, eu vou-te ajudar. Se pensássemos assim, se antes de fazer essa partilha pensássemos do lado do ouvinte e não de quem está a partilhar, a desabafar, acho que seria muito mais fácil. Não é? Porque nós ouvimos os desabafos dos nossos amigos e ficamos tipo, claro que podias desabafar, claro que eu estava para te ouvir, claro que estava aqui. Mas quando somos nós a querer ir desabafar, ficamos tipo, mais vale não chatear. Portanto, desafio, quando quiserem, quando tiverem um problema e tiverem a pensar, não, vou estar só a chatear com isto, tentem pôr-se no lugar da pessoa que vos vai ouvir e que vos vai tentar ajudar. Isto faz-me lembrar uma coisa que eu já vi há imenso tempo. Isto é mesmo completamente velho. Que era uma coisa em que por exemplo, vocês chegavam ao pé de um artista que não vos estava a ver, vocês apenas se descreviam e o artista fazia um retrato vosso e depois ia um amigo vosso descrever-vos e fazer supostamente o retrato da mesma pessoa. E posto lado a lado, o retrato feito pelo amigo era muito mais bonito. Mas nós temos muita tendência para reparar nos nossos piores detalhes. Estão a ver quantas vezes, pensem nisto comigo, pelo menos a mim já me aconteceu imensas vezes, mas quantas vezes é que os vossos amigos não ficaram tipo, mas eu tenho um sinal aqui na cara, ou não sei aonde, mas eu tenho isto, mas olha esta marca de nascença, é muito feia. E vocês ficam ao mesmo passo, se tu nunca me dissesses, eu nunca ia reparar que esse sinal sequer existia, quanto mais que era feio. E a vocês parece um sinal tipo completamente normal. Estão a perceber? Voltando aqui à pergunta, ainda outra pessoa que prefere partilhar diz que depende muito do problema e das pessoas. Às vezes é melhor partilhar, outras vezes é melhor guardar. Portanto, acabou por escolher partilhar, mas depende do problema e da pessoa. Do problema, acho que da complexidade do problema e da gravidade do problema. Quanto à pessoa, provavelmente do nível de intimidade e confiança e à vontade que têm com a pessoa. Depois, curioso, porque uma pessoa que já prefere guardar diz o mesmo, dá a mesma justificação. Depende dos problemas e depende de quem seria a pessoa para desabafar. Mas já deu a resposta contrária. Outra resposta. Normalmente guardo para mim, mas ultimamente tenho conseguido desabafar com uma ou duas pessoas, o que considero ser uma grande evolução. Portanto, o que é que acontece? Há aqui o pensamento, mais uma vez, de que deixar de ser tanto uma pessoa de guardar para ser uma pessoa que partilha e desabafa
é uma evolução, é uma melhoria. Agora, talvez a melhor resposta, não desfazendo as outras, claro, mas talvez a melhor resposta que eu já recebi aqui nestas perguntas que eu faço do podcast. Às vezes, sabe bem desabafar dependendo das pessoas com quem vais falar. Portanto, mais uma vez, depende das pessoas. Mas por vezes é quem te aparece à frente e pronto, porque tu chegas a um limite de empacotamento de emoções. Mas só um pouco em coisas superficiais, porque de resto sinto que é uma vulnerabilidade tão grande que quando estás a falar parece que estás todo nu à frente dessa pessoa. Pá, eu adorei esta coisa do parecer que estás todo nu e pensei, o que é preferível? Estão a ver? Tipo, ficarem todos nus fisicamente ou ficarem todos nus, tipo, de pensamentos, emoções, tipo, do vosso emocional. Portanto, só para fazer aqui a transição, eu sou uma pessoa totalmente de guardar. Eu uma vez, tipo, a minha tampa vai saltar completamente porque tenho aqui isto tudo acumulado. No entanto, já cheguei à conclusão que, pá, claro que em certa parte é porque tenho medo de chatear, é porque não quero estar a fazer essa partilha, porque também sinto que às vezes não partilhamos porque achamos que não vamos ser compreendidos, sabem? O que é um bocado, não sei se bem egoísta, porque pensamos que as pessoas não vão ter o mesmo tipo de problema ou que não se relacionem com esse problema. Não é bem egoísmo, é pensarmos mais que se calhar somos coitadinhos quando isso acontece. Mas a principal razão para eu não gostar de partilhar é que eu lembro-me que desabafei o que desabafei com a pessoa e passo a associar o problema à pessoa. Não associar numa espécie de dar a culpa, mas tipo, olho para ela e lembro-me do problema. Tipo, para mim é muito mais fácil desabafar, se bem que não sei se ainda é bem desabafar nesse ponto, se calhar mais partilhar. É muito mais fácil para mim partilhar depois de ter enterrado, no sentido de ter resolvido o problema. Não sei se é mais uma vez a minha mente a ser demasiado estúpida. Mas pronto. Voltando à tal coisa de estar todo nu. Fiz uma pergunta: tinhas mais facilidade, barra, à vontade, em despir-te fisicamente ou emocionalmente? E 61% das pessoas preferiu despir-se emocionalmente. Portanto, ainda é mais difícil despir-se, mesmo despir, como nós conhecemos o conceito de despir, mostrar o corpo todo. Portanto, vou começar com uma resposta de quem prefere efetivamente despir-se emocionalmente, mas que diz os dois igualmente difíceis. Estão a ver, tipo, esta pessoa escolheu despir-se emocionalmente, mas depois justificação, os dois igualmente difíceis. Mas primeiro emocionalmente. Portanto, não é uma questão de ser mais fácil, ok? Se calhar é o que é que eu faria primeiro. Se bem que fazem primeiro, se calhar porque é mais fácil. Não, porque eu já li a resposta, não é? Então a pessoa vai dizer que meio que se já fez um, vai fazer o outro. Não diz bem assim, mas acho que é o pressuposto. Por isso é que acho que aqui não é bem facilidade, aqui é mais o que é que fazia primeiro. E não está tão ligado à cena de ser mais fácil. É porque faz sentido ser primeiro. Vou ler, porque estou aqui a enrolar quando podia só ler a resposta da pessoa que está bem estruturada. Então diz assim: os dois igualmente difíceis, mas primeiro emocionalmente. Sinto bué que preciso mesmo de estar 100% confortável psicologicamente com uma pessoa e isso implica despir-me emocionalmente antes de andar a mostrar o corpanzil ao pessoal. Para mim, tudo o que seja físico é bastante difícil. Óbvio que falo com zero experiência. Pá, a experiência de facto é algo que é importante para termos uma opinião formada, mas há uma primeira vez para tudo. Portanto, o que tu sentes antes de já ter feito também é válido. Portanto, agora respostas de quem preferiu fisicamente. Respondi fisicamente porque para mim desabafar e dizer a alguém o que sinto, ou o que estou a sentir, ou o que me vai na alma, que é uma das interpretações que faço de despir emocionalmente, ainda é algo um bocado complicado que estou aos poucos a tentar melhorar. No entanto, se interpretar o despir emocionalmente como sendo demonstrar as emoções, já acho que sou muito mais transparente, às vezes até demasiado.
Portanto, esta resposta levanta aqui uma questão de interpretação. O que é que eu acho? Despir fisicamente, lá está eu, que todos nós já estamos habituados do despir normal, não é? Despir, mostrar o corpito todo. O despir emocionalmente. Acho que engloba tudo, estás a ver? Emoções, pensamentos, desabafos, tudo. Agora, dizer a alguém o que estou a sentir, o que me vai na alma. Isso é algo que tu escolhes partilhar. Estás a perceber? O despir emocionalmente, como sendo o demonstrar das emoções, às vezes é tipo a cara que tu fazes, que não consegues esconder, a atitude que tu tens, que não consegues bem controlar. Isso não é uma escolha tua, estás a ver? Já estou a falar tipo para a pessoa. O ato de despir implica, de certa forma, pode haver aqui um género de violação, mas o despir implica que tu queiras e que sejas tu a tirar a roupa e a mostrar o que tens por baixo, ok? Portanto, eu acho que engloba tudo, o que tu queres e o que tu não queres mostrar. Portanto, o que acontece é, para mim é tudo o que esta pessoa diz aqui, o dizer a alguém o que sente, o que lhe vai na alma e o demonstrar das emoções. Agora, o que é que acontece? Ela diz que para ela é fácil porque faz um bocado sem querer, talvez porque é muito transparente e não consegue controlar, portanto mostra logo as emoções, mas o despir emocionalmente também é o dizer a alguém o que estás a sentir. Portanto, se fazes um e não fazes o outro, tipo, não te podes despir a meio. Tipo, podes, mas o que eu estou aqui a dizer é ficar mesmo totalmente nu. Se não consegues fazer uma delas, já não estás nu. Última resposta. Fisicamente, apesar disso também implicar uma certa força emocional, não é fácil deixar-se conhecer quando pensas que o teu eu não é considerado normal. Esta resposta já é toda mais outra profundidade, outra camada da cebola. Estão a ver? Mais uma vez, ela escolhe fisicamente, mas implica uma certa força emocional. Estão a perceber? As duas coisas ligadas, como em cima, porque eu estou a ver isto em cima, mas como disseram antes, que a primeira é emocional, porque precisa de estar à vontade emocionalmente e psicologicamente para depois conseguir o despir físico. Esta coisa de tu não te conseguires considerar normal, eu acho que vou deixar isto para outro episódio. Isto dá pano para mangas e não estou a ver que vá falar assim disto assim superficialmente. Quero mesmo falar sobre isto. Tenho ainda que pensar sobre o assunto e depois venho cá dizer o que tiver a dizer. Assim, para fazer uma pergunta sobre vulnerabilidade, uma sondagem sobre vulnerabilidade, consideras que te sentes vulnerável no dia a dia, como uma coisa constante, portanto, ou é algo mais pontual? E 75% escolheu pontual. O que é que eu achava? Quase que achei que esta fosse daquelas sondagens que iam dar 100% e depois alguém ia dizer, mas não, pá, deu só 75% pontual e deixa-me um bocado triste, porque eu preferia que as pessoas dissessem pontual. Para mim é pontual, há situações em que me sinto vulnerável, não me sinto vulnerável no meu dia a dia. O que é que eu acho? Que a do dia a dia, por exemplo, lá está, para pessoas que não se consideram normais, para pessoas que façam parte do grupo das minorias. Pronto, deixa-me um bocado triste eu estar a achar que ia ser daquelas que ia dar 100% ou tipo 90% e só deu 75% pontual. Então, depois na caixinha pedi situações em que te sentes vulnerável. Quando estou com o período, pá, ok, tipo hormonas, isso é bué hormonas, conta na mesma, tipo a pessoa escreveu quando estou com o período, conta, pá, conta. Estás vulnerável, se calhar não tanto pela situação, porque estás a passar mesmo por uma situação que te faz sentir inferior, pá, é normal que sintas, mas são hormonas, mas sim, conta. Tipo, sentes, não sentes, então conta. Qualquer tipo de exposição pública, quando me apontam um erro, quando me chamam a atenção, quando choro, quando discuto com alguém importante para mim, à noite, quando estou sozinha na rua, claro que isto foi mandado por uma rapariga. Quando estou a fazer uma apresentação de um trabalho, quando estou de biquíni na praia, quando vou fazer algo pela primeira vez. Pá, olhem, esta do fazer algo pela primeira vez é bué boa, é uma resposta bué boa, porque é sempre uma coisa que vocês nunca fizeram. Estão a ver? Então há sempre aquela coisa de será que sei fazer? Não sei se sei fazer porque nunca tentei fazer. Estão a ver? Tipo, vocês vão
Não vão só fazer pela primeira vez, vão tentar fazer pela primeira vez. Mas há aqui potencial nesta resposta quando vou fazer algo pela primeira vez, porque vocês vão tentar, tipo, não sabem se conseguem porque nunca tentaram fazer, nunca fizeram. Ou até podem nem ir tentar pela primeira vez, podem ir fazer pela primeira vez e já ter tentado e não conseguido. Pronto, ok, sim, tá. E episódio já está com um comprimentinho bom, já foi um bom episódio, portanto, sabem o que é que eu vos digo? Pá, tchauzito!